Olá, vamos nós aqui para mais uma live. Hoje é quarta-feira, nós temos esse encontro aqui para conversar sobre nutrição, assuntos relevantes à nutrição. E hoje eu vim te convidar para a gente conversar sobre as gorduras na dieta do vegetariano, que é um pouquinho desafiador, então a gente vai entender o porquê, né? Porque é tão importante a gente dar essa atenção especial para a quantidade e a ingestão e as fontes de gorduras na dieta vegetariana, ok? Antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar para se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar com todo mundo que você acha importante e não esquecer de acionar o sininho para você ser lembrado toda vez que começar uma live ou a gente ter algum vídeo novo por aqui, ok? Isso é muito importante e é o que faz movimentar esse canal e a gente conseguir levar mais informação cada vez para mais e mais pessoas. Então, eu conto com a sua colaboração para esse pequeno gesto de estar aqui curtindo e compartilhando esse canal. Lembrando também que, se você tiver alguma dúvida, pode escrever para mim aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar ou poder esclarecer a dúvida, enfim, da melhor forma possível, certo? Então, vamos para a nossa live, vamos começar a falar sobre gorduras, o que é e como que isso é tão importante na dieta do vegetariano, tá? Acredito que essa live vai ser mais curtinha, mas não menos importante. É muito, muito importante. A gente precisa levar em consideração o quanto que esse nutriente é necessário para a nossa vida e para a regulação do nosso corpo. Então, a gente começa lembrando para que serve a gordura, né? O porquê que a gente tem gordura no nosso corpo. Então, a gente precisa lembrar que a gordura ela é importantíssima para a nossa sobrevivência, porque é ali que vai estar armazenado a maior quantidade de energia, é o que vai nos manter vivo, por isso que a gordura ela é tão, tão importante. E a gente precisa ressaltar de que a gordura de sobrevivência, a principal gordura de sobrevivência, ela está na região abdominal, porque é a região que melhor acumula gordura. É uma região que é mais fácil acumular, tem espaço para isso, e é uma gordura de sobrevivência, porque é fácil acesso também para a hora de fazer a queima, na hora de uma necessidade maior. Então é por isso que as pessoas ficam tão chateadas às vezes de ter uma barriguinha, de ter um pouquinho mais de gordura na região abdominal, porque afinal de contas, né, o que a mídia vende aí pra gente é que tem que ter barriga chapata, zero de gordura. Mas a verdade é que no tempo das cavernas, quem tinha barriga chapada sobrevivia menos, durava menos tempo. Se você passar por um longo período de inanição, quem tiver menos gordura, vai durar menos tempo do que quem tiver mais, porque essa pessoa que tem mais, ela tem mais energia ali para poder oferecer para o corpo. E tudo, absolutamente tudo que a gente faz no nosso corpo é dependente de energia. Se eu me movimento, se eu falo, se eu mexo as minhas mãos, se eu pisco, tudo, qualquer movimento depende de energia no nosso corpo. E esse é é o nosso fonte de armazenamento dessa energia. Então, ela é importantíssima para isso. Além disso, ela também mantém o nosso corpo aquecido numa situação extrema, né, de frio, de queda de temperatura brusca. Quem tem uma camada de gordura maior, ela sente menos frio do que quem não tem. Então, ela também tem essa função de ser um suporte térmico, né? De ficar ali numa proteção térmica, essa gordura. Além disso, é ela também que vai ser responsável aí pelo metabolismo de praticamente todos os hormônios no nosso corpo, lembrando que tudo no nosso corpo também depende de algum hormônio aí para funcionar direitinho, grande parte do nosso corpo. Então, também é essencial, nós precisamos dessa gordura para a gente ter produção e metabolismo
dos hormônios e o nosso corpo funcionar muito bem, obrigado, né? E além disso, também é através das gorduras que a gente transporta e absorve algumas vitaminas, a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, essas vitaminas, elas são dependentes também de gordura para serem transportadas e serem absorvidas. Então, já deu para ver aí o quanto que essas gorduras são necessárias no nosso corpo, certo? Então, nada de ficar achando tão apavorante aí a gordura. Intervalo para água, porque senão minha garganta não aguenta, tá? Sabendo a importância da gente ter gordura no nosso corpo e na nossa alimentação, vamos lembrar rapidamente aí quais são os tipos de gorduras que a gente tem. Nós temos as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. As gorduras saturadas é aquela que, quando está em temperatura ambiente ou numa temperatura mais fria, ela endurece. Então, essas a gente identifica facilmente se algum alimento tem ou não tem uma gordura saturada, porque ela fica mais sólida, tá? Mas quando aquece, quando é submetida a um calor, para um cozimento, para alguma receita, ela derrete facilmente. As insaturadas são aquelas que já são óleos, são molinhas, assim, tá sempre molinha, ela não vai saturar, tá? Ela não vai ficar endurecida. Então, a gente já tem essa diferenciação aí. As gorduras saturadas, elas são facilmente encontradas em produtos animais, de origem animal, né? Não só a carne, mas os próprios derivados dos animais, principalmente leite, né? E aí os derivados do leite, queijo, mas também é presente nos ovos, enfim. Está muito associado aos alimentos de origem animal. Mas nós temos aí alguns alimentos e alguns alimentos industrializados também que usam saturação da gordura, que é o que a gente chama de gordura trans, que é uma, digamos que é uma gordura saturada e industrializada, tá? Que é principalmente um exemplo, claro, de uma gordura saturada que não é de origem animal, né? Seriam as margarinas industrializadas que tem essa gordura trans, biscoito recheado, enfim. E aí a gente acaba tendo alguns mais, caindo mais nos alimentos industrializados que utilizam essa gordura, que é proibida, tá, gente? No Brasil, alimentos com teor de gordura trans é proibido, tanto que todos os rótulos vocês vão ver lá a quantidade zero. Ela tem que ser, pode-se utilizar, mas tem que ser abaixo de zero, seria 0,1, 0,2. A gente acredita que é uma dosagem menos prejudicial. Mas o fato é que a gente identifica que a gordura trans não traz nenhum benefício e só é prejudicial mesmo para a nossa saúde, tá? Essas são as gorduras saturadas. A gente tem alguma saturação em alguns alimentos de origem vegetal, por exemplo, o óleo de coco, a gente tem a utilização do TCM, enfim, a gente tem aí alguns alimentos de origem animal que a gente consegue ter um grau de saturação, que é importante também, tá? Principalmente pessoas que são veganas, que não consomem nem leite, nem ovos, é muito importante a gente fazer um equilíbrio na alimentação dessa pessoa com as gorduras saturadas, porque elas principalmente são responsáveis pela produção hormonal, vem muito mais dessas gorduras saturadas, tá? Então é interessante, se você é vegano, não consome nada de origem animal, é interessante dar uma equilibrada nessas gorduras saturadas também, para você não vir a ter nenhum prejuízo. E essa equilibrada pode ser com o uso de um óleo de coco, pode ser com o uso de um TCM, numa quantidade adequada. Também não é sair usando aí que nem tá, né, descontrolado. O óleo de coco entrou na moda, alguém falou que óleo de coco emagrece e tá todo mundo usando aí sem muito controle, ok? Então, além das gorduras saturadas, falando das gorduras saturadas, nós temos também as gorduras insaturadas, que são os óleos, são aquelas que não solidificam, não ficam duras,
mesmo em temperatura ambiente. Se a gente pegar uma garrafa de óleo de soja e deixar em temperatura ambiente, ou até mesmo colocar na geladeira, ele não vai endurecer, ele vai continuar sendo um óleo, tá? Porque é um óleo insaturado. Esses óleos insaturados, eles estão presentes na nossa membrana celular, né? A gente voltar lá no nosso segundo grau, a gente lembra que a membrana celular ela é dupla camada fosfolipídica, então ela tem fósforo e tem lipídios, que são essas gorduras, tá? E aí, principalmente, as gorduras insaturadas ômega 6. Dentro das gorduras insaturadas, nós temos as monoinsaturadas e nós temos as poliinsaturadas, tá? Gente, se ficar alguma dúvida, se eu estiver falando LDL, aquele colesterol ruim, digamos assim, reduzirem. Se você está com colesterol alto, se você fez o exame e está dando que o LDL está lá em cima, começa a consumir mais gordura monoinsaturada, porque o seu LDL vai cair. E aí nós temos aí os azeites, né? Nós temos algumas fontes aí maravilhosas. E as gorduras poliinsaturadas são os ômega. Nós temos o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. O ômega 9 é um ômega assim que a gente diz que é mais prejudicial. Eles estão mais presentes também em alimentos de origem animal. E o ômega 3 e o ômega 6, apesar da gente ver aí, né, o tempo todo o ômega 3, ele precisa estar equilibrado com o ômega 6, tá? Um equilibra o outro. Então, o interessante é a gente consumir ômega 3, porque naturalmente a gente consome mais ômega 6, então o ômega 3 vai fazer com que esse ômega 6 se equilibre. Ficou muito confuso? É mais ou menos isso, tá, gente? Por isso que a gente consome muito mais ômega 3. Por isso que tem tanta coisa assim de suplementação em ômega 3. Porque o ômega 6 é muito fácil a gente ter na nossa alimentação, tá? Já é bem comum, qualquer alimento que a gente coma que tenha um pouquinho de gordura vai ter alguma coisa ali de ômega 6. Os óleos todos têm uma boa dosagem de ômega 6, tá? E o ômega 6 acaba sendo meio que dito como um grande vilão aí, mas ele também é necessário, tá? Porém, o ômega 3 acaba sendo mais, porque ele é anti-inflamatório, ele vai regular essa família dos ômegas, né? Ele é um anti-inflamatório maravilhoso e essencial para o nosso corpo, é o que a gente chama de ácidos graxos essenciais, porque nós não conseguimos produzir dentro do nosso corpo, nós somos dependentes de extrair esse nutriente de uma origem alimentar, tá? E aí, por isso que ele é tão importante aí, porque nós temos vários processos inflamatórios acontecendo no nosso corpo. Hoje a gente já entende que grande parte das doenças que acontecem é por conta de processos inflamatórios assintomáticos que foram acontecendo, a gente não sentia, a gente não sente. E um dos fatores que mais gera processo inflamatório é a má alimentação e a obesidade. Tá? Hoje a gente já sabe que a obesidade ela está andando, ela caminha junto com inflamação. Se você é obeso, se você tem sobrepeso, você com certeza está fazendo processo inflamatório. A gente, todo mundo aqui está o tempo inteiro fazendo processo inflamatório. Só que numa quantidade, digamos assim, equilibrada. A pessoa que está sobrepeso ou com obesidade, ela já não está dentro desse equilíbrio, tá? Ela já está fora desse equilíbrio. Então, ela começa a fazer processo inflamatório e aí que ela prejudica o fígado dela, o coração dela, as artérias, porque esse processo inflamatório vai fragilizando os tecidos, é como se fosse consumindo mesmo os tecidos, ele vai se tornando cada vez mais fraco. Imagina assim, se a gente se machuca, tá? Faz um corte, por exemplo, e aquilo ali fica infeccionado. Não dá a impressão de que aquela infecção está corroendo pelas beiradas? É exatamente o que está acontecendo dentro da gente. Então, por isso é tão importante o consumo do ômega 3. E o ômega 3, uma das principais fontes que a gente vê aí sendo propagada, é através dos
peixes, né? E aí por isso gera muita confusão para o vegetariano e vegano também, acho que talvez principalmente para o vegano, mas o vegetariano também, é de que da onde eu vou tirar esse ômega 3, já que a principal fonte é salmão, sardinha, arenque, atum, né? São peixes de água profunda. Então gera muito essa confusão. E outro detalhe, o vegetariano ele tem mais dificuldade na conversão, ou seja, a gente consome o ômega 3 de uma determinada forma, mas nós utilizamos ele de outra. Então, ele precisa acontecer esse processo dentro da gente, dentro do nosso corpo, para ele ser utilizado. E o vegetariano, ele tem um pouco mais de dificuldade para fazer isso, para pegar esse ômega 3 que está consumindo e transformar ele na forma que vai ser utilizada. Mas não é impossível. O que, que acontece? A gente estima aí de que um vegetariano ele deve consumir o dobro do que o não vegetariano de ômega 3. E uma das principais fontes de ômega 3, por incrível que pareça, todo mundo fala que é super difícil consumir ômega 3, está no óleo de linhaça. Né? O óleo de linhaça é riquíssimo em ômega 3. Se a gente consumir a própria semente da linhaça, ela também já é uma quantidade muito boa, mas tem uma queda bastante. Só para vocês terem uma ideia, seria uma diferença assim, a semente de linhaça seria em torno de 16 e o óleo de linhaça seria 56. Então tem uma diferença grande, por isso que é interessante o consumo do óleo de linhaça. Mas se você consumir a semente da linhaça e mastigá-la bem, ou bater num leite de castanhas, por exemplo, ou num leite de inhame, que vai fazer com que aquela gordura fique ali naquele líquido, já é super interessante. É um alimento que é barato, é super em conta, e que você tem a dosagem que você precisa de ômega 3 para a sua saúde, ok? Lembrando então as principais fontes de gordura na alimentação vegetariana, nós temos as frutas que são mais ricas em gordura, principalmente o abacate e o coco. Nós temos as oleaginosas, que são as castanhas e as sementes. A semente de girassol, ela é sensacional. Castanha, nozes, castanha do Pará, castanha do Brasil, castanha de caju, né? Castanha do Pará, castanha do Brasil, a mesma coisa. As amêndoas, macadâmia, enfim, todas essas oleaginosas aí são ótimas fontes de gorduras saudáveis. Além disso, nós temos o nosso queridíssimo azeite, que é um super alimento, um azeite extra virgem, de boa qualidade, né, com pH aí de no máximo 0,5, é maravilhoso, tem que estar presente na dieta do vegetariano, fazer parte da rotina dele, porque é essencial. Ok? Hoje a nossa live é isso, é bem curtinha, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, é bem curtinha, só para poder dar esse suporte, essa orientação, trazer essa informação sobre o consumo das gorduras. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Se ficar alguma dúvida, pode me enviar nos comentários ou pode me enviar no direct pelo Instagram, lembrando que meu Instagram é @NutriGabrielaCarvalho. E lembrando também que toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui no nosso canal no YouTube para conversar sobre algum assunto relevante à nutrição, à alimentação, ok? Então, semana que vem a gente se encontra novamente. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, acionar o sininho, fazer tudo que for possível para colaborar com que esse canal cresça e a gente consiga levar mais informação para mais pessoas, cada vez mais e mais. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito bom, incrível tê-los todos aqui comigo essa noite. E até mais, até semana que vem. Tchau, tchau!